Boa noite a todos, boa noite, ministro Alberto, boa noite aos colegas, Luciano, Christian, boa noite a todos que estão assistindo. Gostaria de agradecer o convite realizado, é, realmente é uma sinalização do reconhecimento do nosso trabalho lá na articulação, né? Eu queria estender a todos os colegas da articulação é, esse reconhecimento, porque a gente não faz nada sozinho lá, pelo contrário, né, a gente tem muita gente que ajuda a gente, que participa, que faz a coisa acontecer. Então, um abraço para todos os colegas lá. Bom, quando eu recebi o convite, eu fiquei de imediato, assim, eu comecei a pensar qual seria a abordagem que eu poderia fazer em relação à conjuntura pós-coronavírus, a conjuntura atual também. E eu fiquei muito tentado a gente analisa muito como a sociedade está se comportando, né? Como as pessoas estão se comportando nesse momento. E, lógico, a gente sempre fala muito de livro lá na articulação, todos nós, eu acredito, mas eu passei minha vida inteira envolvido nos livros, sou professor, então eu imaginei quais livros que eu iria utilizar para poder bater esse papo aqui, né? E me veio à cabeça, claro, as distopias, né? Aldous Huxley, o George Orwell, mas aí depois eu pensei, é interessante falar sobre isso, mas eu queria falar um pouco sobre o homem, né? O tipo de homem que a gente está vendo despontar aí nessa conjuntura. Aí eu lembrei do Ortega y Gasset e eu decidi fazer a minha análise aí partindo dessa abordagem, né? E também porque ele divide o livro em duas partes bem interessantes, onde no começo ele fala do homem e depois ele fala um pouco do mundo, vamos dizer assim, né? Que é mais ou menos o roteiro que eu vou tentar seguir aqui. Obviamente que eu não vou fazer análise do livro, né? Eu vou me utilizar do livro para poder dar o meu testemunho de como, da minha percepção a respeito do que anda ocorrendo. Bom, o livro de Ortega y Gasset se chama, né, A Rebelião das Massas. Ele é de 1929, então quase 100 anos, né, do início do século passado. E Ortega ele faz uma análise da sociedade da época, né, e para ele a sociedade estaria dividida em dois grandes grupos, né, minorias e a massa, ou as massas. Minoria no sentido daqueles indivíduos mais qualificados, né, no sentido normal que a gente utiliza. Quando ele fala quando ele divide esses grupos, ele não está falando de classes sociais, né? Ele está falando de funções. Então, quando ele fala de minoria qualificada, ele fala da minoria qualificada dos professores, da minoria qualificada dos engenheiros, da minoria qualificada dos pilotos de corrida, enfim, qualquer minoria que a gente puder pensar qualificada nesse sentido, né? Quase no sentido de elite. E massa para Ortega é o conjunto de pessoas, né? As demais pessoas que não seriam necessariamente qualificadas. Ele chama a massa de homem médio. E o livro Rebelião das Massas, né? Ele tem esse título, primeiro porque Ortega estava muito preocupado com o fenômeno o que ele chama de espalhamento, né? Desse homem massa, desse homem médio, que ele estaria agora em todos os lugares, ocupando todos os postos mais importantes, quer dizer, pessoas não necessariamente qualificadas para isso, né? E o título do livro também, ele mesmo fala isso no início do livro, é a mesma coisa que o Rathenau, um escritor alemão, chama de invasão vertical dos bárbaros, que é o que Ortega chama de rebelião das massas. E aqui eu já faço o meu primeiro parênteses, né? Invasão vertical dos bárbaros também é o nome do livro, né? De um livro muito conhecido, do Mário Ferreira dos Santos, nosso filósofo brasileiro aí, ainda pouco conhecido, mas cada vez mais falado, né? E o Mário Ferreira dos Santos, ele deu o nome do livro, ele atribui a mesma origem, né? Que o Ortega cita o Rathenau, o Mário Ferreira dos Santos, ele também buscou o nome nos escritos desse alemão. Para Mário Ferreira dos Santos, o termo bárbaro, né, é o sentido de não civilizado, inculto, aquele que combate a qualquer manifestação de cultura. E ele chama de invasão vertical dos bárbaros, né, porque essa invasão se daria pela cultura. Então, isso destruiria os fundamentos da cultura, né,
e abria caminho para o que ele chama de corrupção do ciclo cultural, que é o conjunto de valores e padrões que oferecem a unidade interna e moral para a sociedade. Bom, feito esse parênteses, né, vou voltar aqui para o Ortega, para o homem-massa de Ortega. Ortega ele fala que esse homem-massa do início do século XIX, mas que a gente vai ver que ele está presente aí nos nossos dias também. O Ortega fala que esse homem-massa, então, ele surge, ele se espalha por todos os lugares e ele dispõe de uma facilidade material, uma facilidade econômica, um conforto muito maior que o homem das gerações anteriores, né? E obviamente que é verdade. E ele fala que por isso, por ter essa vida mais fácil, por chegar num momento do mundo onde as coisas aconteciam de maneira mais fácil, o progresso da técnica, né? Desde a época da Revolução Industrial, grandes invenções foram surgindo e facilitaram a vida do homem. Então, Ortega fala que esse homem que surge nesse momento, né? Esse homem massa, ele acaba tendo a postura do que ele chama de menino mimado, que é a postura do herdeiro, que é aquele sujeito que recebe tudo de mão beijada, sem fazer esforço nenhum. E por receber tudo de mão beijada, sem fazer esforço nenhum, ele não dá valor a nada, né? Ele não valoriza as coisas que ele tem, ele não valoriza as coisas que ele encontra. Curiosamente, o Ortega até brinca, né, que nos tempos difíceis, nos momentos difíceis, esse homem massa, esse menino mimado, esse homem médio, ele desaparece, como, por exemplo, nas guerras, né? Aí eu lembrei daquele famoso provérbio, né? Homens fortes criam tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. E eu acho que é bem por aí. O Ortega também fala de um outro tipo de... não é bem outro tipo de homem, mas ele fala também sobre a barbárie do especialismo. Porque, como ele mesmo diz no livro, né, o progresso da técnica, o próprio progresso da ciência, estava sendo observado no início do século passado, esse fato já fazia com que houvesse a necessidade dos homens se especializarem. Então, geração após geração, esse homem de ciência, ele veio se especializando cada vez mais, né? Veio diminuindo o campo de atuação dele, o campo de ocupação intelectual dele, né? Então, o Ortega fala que surge o especialista. O especialista, ele diz que antes, né, os homens podiam ser divididos em sábios e ignorantes. Ou, como ele fala, mais ou menos sábios e mais ou menos ignorantes, né? E o especialista é aquele que ele não pode ser inserido em nenhuma dessas categorias. Ele não é sábio porque ele ignora tudo aquilo que não entra na especialidade dele, que não faz parte daquele mundinho dele, né, onde ele se especializou, mas ele também não é um ignorante, porque ele conhece muito bem aquela parte da realidade que ele analisa. Mas o Ortega chama atenção para o fato do comportamento desse especialista, que é aquele cara que, mesmo fora do campo de atuação dele, ele continua se comportando como se tivesse competência e autoridade em todas as outras áreas. Então, é aquele cara que que a gente vê muito falar ultimamente, né? Principalmente nas redes sociais, a gente ouve alguma opinião, lê alguma opinião no jornal e vem lá, diz especialista, né? Vê alguma narrativa e vem lá o diz especialista, ou o diz o leitor, né? Quer dizer, em qualquer caso, Ortega diz que a gente está diante do verdadeiro homem-massa, que é aquele cara que simboliza exatamente o que Ortega chama de império das massas. Esse homem médio, esse homem mediano, que se espalhou por todos os lugares e se mete a fazer análise e dar pitaco sobre tudo, né? Aqui eu faço um segundo parênteses, né, para falar sobre... Eu estou falando do homem descrito por Ortega no início do século passado, que, na minha opinião, esse tipo ainda está muito presente na nossa realidade, né? Mas eu faço um parênteses aqui para falar sobre um outro livro de 2009, que é o do Thomas Sowell, Os Intelectuais e a Sociedade. Para mim, completa um pouco o tipo de homem que a gente está vendo aí, essas duas análises, né? O Sowell chama atenção, muitos outros escritores falaram sobre os intelectuais e a atuação deles, né? Eu escolhi aqui o Sowell, mas o Sowell fala sobre a questão das opiniões dos intelectuais, né? Que elas sempre se encontram ancoradas em uma forma de concepção do mundo
uma determinada visão do mundo, que o Sowell chama da visão do intelectual ungido. O que é essa visão do intelectual ungido? Quem é esse intelectual ungido? É aquele sujeito que luta por justiça social, preservação do meio ambiente, paz mundial. É aquele sujeito que se coloca acima dos outros, né, no patamar moral superior. É alguém preocupado, misericordioso, né, defensor dos oprimidos, que quer preservar a natureza, o planeta, enfim. O Sol até lembra no livro dele, né, da declaração do Rousseau: o homem nasceu livre e por toda parte se encontra acorrentado. Para o Sol, essa é a síntese do intelectual ungido, é a síntese da visão do intelectual ungido, onde essas restrições sociais, que são naturais, né, essas restrições sociais seriam a causa de toda a infelicidade humana. Então, a opressão, a pobreza, a injustiça, as guerras, elas são resultado das instituições existentes. Então, qual que é a solução para esse problema? A mudança das instituições. Ou a destruição das instituições, né? Porque se a gente for olhar parte desses intelectuais, como eles agiram através da Escola de Frankfurt, através do gramscismo, né? As instituições são sempre as instituições a serem destruídas são sempre as mesmas. A família, a cultura, a igreja, são essas instituições que causam problema na visão desses intelectuais, né? O Sol chama a atenção para um outro fato muito interessante, né, da proximidade desses intelectuais com alguns jornalistas, com alguns setores da mídia, da imprensa, que seriam grandes consumidores das ideias desses intelectuais, né, e essa proximidade acaba, esse alinhamento acaba desempenhando, né, um novo papel, onde esses jornalistas muitas vezes são também intelectuais, aqui na figura do intelectual ungido do Sol, eles vão formar uma penumbra ideológica que reflete todas as ideias desses intelectuais. Né? Eu achei uma coisa muito curiosa no livro do Sol, quando ele fala que esses intelectuais ungidos, em geral, eles não são responsabilizados quando fazem previsões errôneas ou catastróficas. Muitas vezes eles são até premiados, ganhando ainda mais prestígio. Ora, não é isso que acontece hoje? Não é isso que a gente está vendo hoje, com tantos desses pseudo-intelectuais aí, com tantos especialistas, tantas previsões foram feitas, né? Milhões de mortes foram previstas, espalhando ainda mais pânico, ainda mais terror, ainda mais insegurança entre as pessoas. E esses mesmos que fizeram essas previsões não são hoje badalados por toda a mídia, ou por parte da mídia, por parte da imprensa. Parece que foram até premiados, né? Ganham propagandas, viram garotos propaganda aí de vários setores. Enfim, eu achei interessante trazer esses dois autores, porque para mim a análise deles, fica o convite para as pessoas que não conhecem, para a leitura desses livros, né? Para mim a análise deles reflete bem boa parte do tipo de homem que a gente encontra hoje, né? Faz parte da nossa realidade, né? O Sol, ele até fala que antigamente os intelectuais eles foram responsáveis, né, pela construção das nações, pela constituição das nações, né? As nações que evoluíram das tribos, essa evolução das tribos até as nações, teve muito da ajuda dos intelectuais nisso, né? E tristemente ele vê hoje em dia que esses intelectuais que ele analisa, né, o intelectual ungido, ele está tentando fazer o caminho contrário, né? Ele está comprometido com a criação de tribos a partir das nações, porque ele é um dos sujeitos que contribuem para a criação de cada vez mais grupos diferentes na sociedade, né? Dividindo cada vez mais a sociedade em grupos, seja por classe, gênero, raça, enfim, e gerando mais conflito, né? Então, eles são, na visão do Sol, eles estão altamente comprometidos na destruição da nossa sociedade. Voltando para o Ortega, ele também faz uma análise interessante. Qual que é a relação desse homem-massa com o Estado, né? Para o Ortega, o Estado também era um problema já naquela época, no início do século XX, né? 1929, ele diz que o Estado é um dos maiores perigos que ameaça a civilização por causa do intervencionismo do Estado, por causa da estatização da vida, né? Quer dizer, ele diz que o homem passa a viver para o Estado, para a máquina do governo, e é um processo paradoxal, né, do estatismo,
Porque nós, a sociedade, criamos o Estado como alguma coisa para nos ajudar a viver melhor, mas esse Estado ele se sobrepõe, ele se torna tão grande, né? Ele abarca todas as áreas, esse Estado se sobrepõe tanto que a sociedade passa a viver para o Estado, ou em função do Estado. Né? E o Ortega fala que o homem massa é aquele que admira esse Estado. Né? A massa, diz o Ortega, eu achei interessante demais, a massa diz a si mesma, o Estado sou eu. Lembrando aquela famosa máxima do Rei Sol, né? Atribuída ao rei Luís XIV. Né? Então, basta a gente ver como que esse homem de hoje, que para mim tem muito desse homem massa do Ortega, basta a gente ver como que ele se relaciona com o Estado, esperando que o Estado resolva seus problemas, né? Culpando o Estado pelos seus próprios erros, né? E ao mesmo tempo querendo fazer parte desse Estado. Né? Então, hoje em dia, a gente vê muito desse Estado sou eu no comportamento autoritário de muitos desses homens massa por aí, muitos desses especialistas, intelectuais ungidos por aí. Né? É o sujeito que está dentro do ônibus quase agredindo outra pessoa que está sem máscara, sendo que ele também está sem máscara, mas ele está lá dizendo, você sabe com quem você está falando? Ele está vestido de uma autoridade ali que ninguém sabe de onde veio direito, né? Que ele não se identifica direito. São as pessoas que estão filmando ou mesmo agredindo outras pessoas que andam, insistem em, porventura andam sem máscara, né? Na rua, sozinhas, sem oferecer risco para ninguém. São aquelas pessoas que ficam gritando, fica em casa para as outras, né? De onde veio a autoridade dessas pessoas? Então, para o Ortega é um pouco isso, né? É a maneira como essas pessoas se relacionam com o Estado. E para finalizar essa primeira parte, né? Eu vejo muitos exemplos desse homem massa, especialista, intelectual ungido, juntando aí as duas análises, né, de Ortega e de Sol. Eu vejo muitos exemplos. Eu vi até esses dias no site do Estudos Nacionais, lá do Christian, uma manchete que eu fico até sem saber o que a gente fala, né? Uma manchete que dizia, uma notícia que dizia que a Quinta Sinfonia de Beethoven é opressora aos negros e aos LGBTs. Então, eu fico até sem saber por onde analisar uma coisa dessa. De qual cabeça, de qual cérebro que vem um negócio desse? É do próprio arquétipo do homem massa, do intelectual ungido. A gente vê exemplo disso na política, né? Tem uma certa deputada aí dizendo que em 1984 o livro reflete uma escalada autoritária do governo. Obviamente ela não leu o livro. Porque ela é um dos nossos políticos aí que está tentando, está por trás de uma proposta de lei aí para regulamentar a internet, o WhatsApp, o que a gente fala no WhatsApp. E olha que engraçado, chama Lei Brasileira de Liberdade. Eles usam o duplo e pensar, quem lê o livro 1984, né? Eles usam o duplo e pensar o tempo inteiro. Ele está querendo diminuir sua liberdade através de uma lei que se chama Lei da Liberdade. Eu vejo também esse homem massa, esse intelectual ungido, esse especialista, no jornalista que vira e fala que não existe esquerda nos Estados Unidos. Eu vejo também esse homem massa nos burocratas em geral, né, da ONU, da OMS, esses especialistas que estão, aparentemente, tão sem rumo. Quando a gente fala, eu vou falar daqui a pouco, né, só adiantando, quando a gente fala em governança global, uma das críticas que a gente recebe é que os críticos dizem que a gente imagina que a gente está falando de uma estrutura com, né, um escritório central, onde estão lá os dirigentes. Até tem isso lá na União Europeia, lá em Bruxelas, né? Mas a gente está falando, na verdade, de instrumentos dirigidos por burocratas não eleitos, aos quais a população em geral não tem acesso, e eles mandam. Basta ver aí toda a polêmica envolvendo a OMS aí, ó, e as atribuições, as imposições, as sugestões dela aos demais países. São burocratas lá no OMS que falam alguma coisa que são imediatamente seguidas por burocratas aqui. É o homem médio de lá, o homem massa de lá se comunicando com o homem massa daqui. E é engraçado que essa comunicação só se dá no pior, né? Então, o homem massa de lá fala, não pode sair ninguém de casa, tem que ficar todo mundo trancado. O homem massa daqui escuta e quer trancar todo mundo dentro de casa. Mas quando o homem massa de lá fala, olha, talvez
as pessoas têm que voltar à sua vida normal, as aulas têm que voltar e não sei o quê. O homem massa de cá já não escuta mais, não. Ele finge que já não é com ele. É engraçado isso, né? Mas, prosseguindo aqui, entrando na segunda parte, que eu vou pegar carona no livro do Ortega também, para entrar nessa segunda parte, o Ortega fala lá no livro dele, quem manda no mundo, que tem tudo a ver com o que com o que a FUNAG anda discutindo, com os colegas que passaram por aqui, apresentaram, né? Quem manda no mundo hoje, né? O Ortega ele fala isso porque lá no início do século XX, para ele a Europa tinha perdido esse mando do mundo. Mando não no sentido de coação física, poder material, mando no sentido de soberania da opinião pública, mando no sentido de soberania de poder espiritual, de inovação tecnológica. Então Ortega sentiu que a Europa tinha perdido um pouco essa liderança, né, essa posição de liderança. Então ele pergunta, primeiro ele analisa que a perda da vitalidade da Europa, olha só que interessante, ela é resultado de uma desproporção entre a potencialidade da Europa e a organização política, as fronteiras dos Estados nacionais. Ele até cita como exemplo, né, na época, a indústria automobilística americana, que tinha um mercado de 120 milhões de pessoas, enquanto a indústria automobilística europeia era restrita pelos estados, pelas fronteiras, né? Não teria acesso a esse mercado. A globalização mudou um pouco isso depois, né? Mas, enfim, o Ortega ele começa a ter a ideia, né, de que essa decadência da Europa nasceu do fato da capacidade dela ter crescido demais. Então, ela tropeça numa organização política que já não atendia mais os seus anseios, né? Qual que é a solução de Ortega? Primeiro que ele não via nem nos Estados Unidos, nem na Rússia, ele não via na época, nesses países que poderiam assumir essa liderança. Porque para ele eram países jovens, que ele chamava de povo jovem. E para ele os povos jovens, os povos novos, não têm ideias, né? Eles vestiam a ideia que aparecia. Ele até cita o que ocorreu na União Soviética, que vestiu uma ideia que era uma ideia europeia. Ele diz, né, o marxismo é uma ideia europeia. Eram ideias pensadas na Europa, tendo em vista a realidade dos problemas europeus, mas foram implantadas em um povo jovem, lá na União Soviética. Ele até fala no livro, né, não podia deixar de lembrar aqui, que o marxismo triunfar na Rússia, na União Soviética, onde não havia indústria, era a maior contradição que poderia ter acontecido ao marxismo, né? Mas, bom, então, qual que era a solução para Ortega? Ele via na decadência das nações europeias, né? Para ele, essa decadência era a oportunidade que ia permitir a Europa voltar a ser a Europa, ou ser verdadeiramente a Europa, substituindo essa pluralidade por uma unidade formal. Então, o Ortega ele era um defensor dos Estados Unidos da Europa. Claro, a ideia dele é um pouco baseada lá no que o Kant dizia lá no Passo Perpétuo, né? O Ortega y Gasset, ele foi, no início, né, antes de criar sua própria filosofia, muito um estudioso das ideias do Kant. Depois ele se aproxima do Husserl, né, do Edmund Husserl, da fenomenologia, e depois cria sua própria filosofia. Mas ele vai buscar essa ideia, né, dos Estados Unidos da Europa, provavelmente lá em Kant. Então, o Ortega já defende o que muitos aqui já chamaram de globalismo, que para outros autores tem outros nomes, né? Internacionalismo, imperialismo, eu já vou falar disso aqui, mas de certa forma o Ortega defende um pouco isso, né? Globalismo, internacionalismo, governo transnacional, imperialismo, cada autor dá um nome para isso. Já estou me encaminhando para finalizar aqui, mas eu não podia deixar de falar que essa ideia já está presente lá em Kant, em duas obras de Kant, né? Ideia de uma história universal com um propósito cosmopolita, onde Kant defende, né, ele diz que a paz entre os homens só ia acontecer se ele saísse do estado sem leis dos selvagens e ingressasse numa liga de povos, numa grande federação de nações, né? O Roger Scruton, no livro dele Como Ser um Conservador, ele também lembra do Kant na Paz Perpétua, né? Que é sempre uma obra sempre citada quando se fala da questão dos governos transnacionais, né? O Scruton lembra, porém, que o que o Kant defendia, na opinião do Scruton, não era nada parecido com o que havia se transformado a União Europeia.
onde os estados estavam perdendo cada vez mais a sua autonomia, onde a maior parte das leis de cada país vinha de uma burocracia de fora desse país, de Bruxelas, por exemplo. Então, o Scruton critica abertamente isso, né? E ele fala que os atuais defensores do governo transnacional ignoram, né, essa ideia do Kant, de manter a liberdade, manter a pluralidade dentro desse Estado nacional. Né? Voltando aqui para o Sowell, ele é outro autor que fala desse globalismo, só que ele chama de internacionalismo, né? E ele diz que esse internacionalismo, essa ideia começou a ser difundida depois da Primeira Guerra Mundial, né? Porque foi um momento onde houve uma verdadeira campanha contra o nacionalismo, que é outra coisa que eu vou falar rapidinho em seguida, mas o Sowell fala, né, que o nacionalismo ele foi associado como uma das causas da guerra. Né? Então, esse internacionalismo, que o Sowell chama de internacionalismo, foi considerado uma medida, uma saída a ser adotada, né? E foi, inclusive, implementadas nos livros escolares da Europa, enfim. Uma ideia começou a ser muito difundida. Razone, eu sei que aqui na FUNAG o professor Evandro Ponte já falou do Yoram Razone, outros já falaram, né? Mas Razone, nesse livro aqui, ó, A Virtude do Nacionalismo, eu estou mostrando o livro porque é interessante abrir um parênteses aqui, me permitam. Existe como uma espécie de deep web das lives aqui da FUNAG, né? Eu encontrei um pessoal que faz live analisando as lives da FUNAG. Interessante, né? E numa dessas análises, o professor lá, um querido colega de profissão, mas infelizmente um desses homens massa, intelectuais ungidos aí, ele fala que as pessoas falam de globalismo, mas não existe um autor, não existe nada que fale de globalismo. Meu querido, existe. Você que não está sabendo procurar ou não está querendo procurar direito, né? Tem muitos autores que falam disso. Às vezes não dão necessariamente o nome de globalismo, o Sowell chama de internacionalismo, né? O Razone, ele fala aqui do globalismo. Então está aqui, para quem estava procurando um autor, está aqui. Ó. Existem outros, mas eu vou parodiar o Benê Barbosa. Eu sei quais são os outros, mas não vou te poupar o trabalho de procurar. Então, você procura aí, tá, colega? Porque tem muita coisa, tem muita gente que fala sobre o globalismo. Mas voltando aqui ao Razone, né? Nesse livro, que foi considerado o melhor livro conservador de 2019, o Razone, ele lembra, né, que o nacionalismo, devido à associação do nacionalismo com o nazismo na Segunda Guerra, então o Razone lembra que o nacionalismo pavimentou o caminho para os maiores males da nossa era, que é a formação desse governo transnacional, que ele via o embrião disso na ONU e na União Europeia. E aqui é interessante, né? As pessoas criticam quando a gente fala de nacionalismo, as pessoas quase caem da cadeira, associam com Hitler, né? O próprio Hitler fala que o nacionalismo dele era um nacionalismo racial, criado por ele, né? E as pessoas pegam porque o nome do partido era nacional. Mas as pessoas esquecem do socialista lá no nome do partido, né? Pegam só o nacional para dizer que o nacionalismo não presta, não vale nada, que é culpa de todos os males do mundo, mas esquecem do socialismo ali, né? Esquecem por conveniência, óbvio. Mas não é nada disso. O Razone mesmo fala, né? O Hitler não era nacionalista, o nacionalismo dele era baseado na raça. O Hitler chama no livro Mein Kampf de nacionalismo racial, né? Então o Razone diz que o Hitler era imperialista. Ele queria formar uma ordem imperial através do triunfo da grande Alemanha. A ideia, a pretensão dele era essa, né? Mas Primeira Guerra, Segunda Guerra, surge um antinacionalismo que ele ganha cada vez mais força, né? E isso acaba desembocando na ideia da União Europeia federalizada. E aqui eu volto no Scruton, porque ele fala que quando depois da Segunda Guerra, né, quando a paz foi estabelecida, surge um novo consenso entre a classe política, que a Europa foi arrasada, que a culpa era do nacionalismo, né, e que o futuro do continente só poderia ser garantido se as lealdades nacionais que provocaram a guerra fossem substituídas por outra coisa, que o Scruton chama de internacionalismo, e que nós chamamos, Razone chama de globalismo, ou de imperialismo, porque ele fala que o globalismo é o novo imperialismo, né? Mas, enfim, o Scruton fala isso, que essa ideia internacionalista
ela vai estar por trás, né? Influenciou a criação da ONU, da União Europeia, né? E ele fala que algo de muito errado estava acontecendo na União Europeia. O Scruton fala isso em 2014, né? Algo de muito errado estava acontecendo, porque era cada vez mais problemas ligados, né, ao descontentamento popular, imigração em massa, o problema que é gerado pela moeda única, o colapso das economias, e as pessoas reclamando desses problemas, e qual que era a solução dos burocratas? Mais Europa, mais União Europeia, né? Agravando, acentuando ainda mais esses problemas, né? Então, o globalismo ele surge com essa ideia, né, ligado a esse poder transnacional, né? E o nacionalismo, o que é o nacionalismo? O Pedro Galvão de Souza, ele fala no livro dele, Política e Teoria do Estado, que a nação é uma unidade cultural e espiritual, né? Que as pessoas, né, estão ligadas na nação à questão das origens, dos costumes, que é um esforço coletivo de conservar, transmitir e receber a tradição. O Razone, nesse livro que eu falei, Virtudes do Nacionalismo, ele diz que o nacionalismo é um ponto de vista fundamentado na ideia, né, aspas aqui para o Razone, de que o mundo é melhor governado quando as nações estão em condições de traçar o seu caminho de forma independente, cultivando suas próprias tradições e buscando seus próprios interesses sem qualquer interferência. Então, isso é o nacionalismo, né? É isso que, de certa forma, a gente defende. Que nós possamos caminhar, né? Que nós possamos fazer o nosso caminho baseado exatamente nisso, de forma independente, né? Buscando os nossos interesses, sem qualquer tipo de interferência externa, né? E o Razon, ele diz, como eu já falei, né? O nacionalismo não é imperialismo. O nacionalismo não tem nada a ver com o nacionalismo racial do Hitler. O nacionalismo não é imperialismo. O globalismo, sim, que é imperialismo, né? E, finalizando, agora é o último minuto, o Scruton, nesse livro, Como Ser o Conservador, ele lembra, né, que o termo nacionalismo implica muitas reações, muitas objeções e tal, ele relembra isso, mas o Scruton observa que para as pessoas comuns que vivem em livre associação com seus semelhantes, nação significa simplesmente a identidade histórica e a lealdade que une essas pessoas no corpo político. Nas palavras de Scruton, nação é a primeira pessoa do plural da comunidade. Nós. Sendo assim, aspas para Scruton, a única questão é quem somos nós? E nas condições atuais, a nação é a resposta. Uma resposta sem a qual estaremos todos à deriva. E com as palavras do nosso querido Roger Scruton, eu encerro a minha fala. Muito obrigado.